É com imensa alegria que eu saúdo a todos os amigos ouvintes da FM Jesus Meu Rei, com a gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez, podemos entrar no seu lar através desta rádio. Você que está aí no seu lar, que está no seu trabalho, conectado com a FM Jesus Meu Rei, este é o seu programa, o programa que é mais que vencedor. Em Jesus, somos mais que vencedores. É um privilégio muito grande, mais uma vez, podermos estar aqui para juntos estarmos trazendo uma palavra da parte de Deus, juntos meditarmos naquilo que Deus tem para cada vida, para cada um de nós. Por isso, prezado ouvinte, eu estou aqui para trazer para o teu coração uma palavra, uma mensagem que Deus possa consolar, que Deus possa confortar a você que está sempre ligado com esta rádio, que está sempre conectado com o programa Mais que Vencedor. Que Deus possa falar profundo ao teu coração. Eu quero deixar nesta hora uma mensagem da parte de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Pois, prezado ouvinte, para você que acha que não tem mais jeito, que a sua vida está tudo perdido, olha, eu quero te dizer que Deus, ele tem um jeito. Ele é aquele que transforma o caos em bênção. Você vai ver através desta palavra que quando tudo parece perdido, que só resta, muitas das vezes você acha, pronto, agora é o fim, agora é a morte. Não, Jesus veio para dar vida, Jesus veio para mudar a história da humanidade. Jesus veio para mudar a história da tua vida. Ouça com atenção, João capítulo 8, versículo de 1 ao 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eis aí essa palavra gloriosa. Como você vê, amigo, parecia que não tinha jeito. Eles estavam debaixo da lei. Aqueles homens pegaram aquela mulher quando Moisés, na lei, determinou que a mulher que fosse apanhada em adultério deveria ser morta, ser apedrejada até a morte. E eles pegaram, apanharam aquela mulher no ato e levaram. Mas se você vê aqui, o propósito deles não era simplesmente condenar aquela mulher ou cumprir a lei. Que eles estavam debaixo da lei, e vemos aqui, eram fariseus, escribas e fariseus, que eram cumpridores da lei, estavam ali
né, observando a lei para que nem um tio caísse, que tudo fosse cumprido. Mas o propósito deles não era simplesmente cumprir a lei. Mas se nós vamos ver aqui no versículo 6, o intento maior deles era condenar a Jesus, era achar algo que pudessem acusar o Filho de Deus. Jesus que veio, né, dizendo que veio para cumprir a lei, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e ele se declarando agora como Filho de Deus. Se ele pegasse, falasse para aqueles homens, quando eles disseram, ora, mestre, pegamos esta mulher no ato de adultério. Então veja a intenção daqueles homens. Era principalmente ter com que acusar Jesus. Mas Jesus, ele é aquele que veio para mudar a história. Aqueles homens, eles acharam que estavam cumprindo a lei, que estavam ali para condenar aquela mulher e para condenar a Jesus. Eles pensavam, mas Deus pega essa causa deles, Deus pega esse intento deles e transforma em bênção. Até eles próprios foram beneficiados por isso. Eles puderam refletir. Eles próprios foram então beneficiados. Nós vamos ver aqui, quando eles pensavam, pronto, agora, né, a gente cumpre a lei e vamos acusar Jesus. Porque se ele disser, condena esta mulher, é isso que diz a lei, então apedreja. Eles dizem, mas tu, mestre, tu disseste que vieste para salvar o mundo, que não vieste para condenar e estás condenando? Se Jesus dissesse, não, vocês não vão condenar, não pode fazer isto, parecia que não tinha saída para Jesus. Mas ele é o dono da sabedoria e ele veio para cumprir a lei, ele veio para mudar a história da humanidade. Então, se Jesus dissesse, condena, apedreja, eles iam dizer, tu não vieste para salvar. Se Jesus dissesse, não, eles diziam, tu não estás cumprindo a lei, tu disseste que vieste cumprir a lei. Mas, prezado ouvinte, quando Jesus diz aqui no versículo que inclinou-se na terra e começou a escrever na areia, inclinou-se, começou a escrever. Nós vemos aí o grande amor de Jesus que discernia tudo. Ele conhece o coração humano, ele conhecia, ele como Deus, conhecia o intento daqueles corações. Por isso que quando ele se inclina em terra, na verdade é o seu grande amor ali sendo manifestado. Ele estava, na verdade, dando tempo para aqueles homens refletir. Ele estava dando tempo para que aqueles homens pudessem examinar as suas consciências. Porque nós vemos que antes Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 28, Jesus fala que aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, atentando no seu coração, diz aqui, Mateus, no capítulo 5, e o versículo 28, diz assim, eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus veio, né, para cumprir, mas ele veio aqui agora dando um aperto maior. Então, aqueles próprios homens que ali estavam, quantos que talvez olhou para esta mulher e cobiçou ela, e cobiçou no seu coração. Por isso que Jesus dava tempo para eles. Jesus começou a escrever. Era o grande amor de Deus. Mas eles insistiram. Até aí eles não tinham entendido o tempo que Deus estava dando, que Jesus estava dando para eles. Então eles começaram a insistir. E vemos aqui que Jesus novamente, né? Quando Jesus, eles perseverando, insistindo, perguntaram novamente, aí é quando Jesus endireita-se e faz aquela pergunta para eles. Ou seja, e faz, né, não aquela pergunta, e faz para eles aquela indagação. Jesus faz aquela proposta para eles. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí novamente ele
inclina-se e começa a escrever na terra. Olha aí, reflete agora nessa pergunta que Jesus faz. Reflete agora, aquele que não tem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. Que grande ensinamento! Aquela mulher também, ela pôde experimentar do grande amor de Cristo, em sua íntima compaixão, prezado ouvinte. Deus, ele se importa com cada detalhe de nossas vidas. Ele sabe as dificuldades que cada um de nós enfrentamos, inclusive na área sentimental. Pois nós vemos aqui no versículo 9 que eles, quando ouviram isso, acusados pela consciência, aí eles vieram cair em si. Foram acusados pelas consciências, o que diz pela sua consciência, é o que diz aqui o versículo. Parecia que não tinha mais jeito, estava tudo perdido na vida daquela mulher. Mas Jesus então ali, deu para aquela mulher a chance de ter uma nova vida. Deus está dando para todos nós, para a humanidade, a chance de ser mudado a sua história, a chance de você ter uma nova vida em Cristo Jesus. Olha o amor de Deus tão grande. Ele se importa, prezado ouvinte, com a tua vida. Ele se importa com cada dificuldade, com cada detalhe que você tem passado. Se você chegar aos pés de Jesus, talvez aquela mulher ali, ela relutou em ir, mas ela sabia que não tinha mais jeito para ela. Mas chegou o jeito, chegou Jesus. E nós vemos, esta era a graça de Deus. Aqui no versículo 10, o versículo 11, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. O Senhor Jesus responde: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então o segredo está aí. Jesus, ele perdoa os nossos pecados, ele transforma a vida do homem e dá este alerta: não peques mais. Esta é a graça de Deus, prezado ouvinte. Todos somos iguais, todos nós, procuramos, tem que procurar viver uma vida na presença de Deus. Nós vemos aqui o amor de Deus, o amor de Jesus. Nós vemos que todos ali procuravam acusar aquela mulher. Procuravam ali, não olhava para si, para a sua própria vida, não sabia que eles eram tão pecadores como aquela mulher. Por isso, amigo, todos somos iguais. Porém, há alguns que insistem em pensar que são melhores do que o outro. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor diante de Deus. Deus, o amor de Deus, ele se estendeu para toda a humanidade. Vemos aqui nesta passagem, não tinha mais jeito para aquela mulher, mas Jesus, com seu grande amor, é o que nós devemos então entender, que Jesus, ele nos ensina que devemos amar a todos, perdoar. Se acharmos alguém com dificuldade espiritual, não devemos condená-lo. Devemos experimentar a força do perdão com união e simplicidade de coração. Prezado ouvinte, ali estava aquela mulher diante de Jesus, abandonada, envergonhada, desiludida, xingada por todos aqueles homens insensíveis, Ela era xingada por todos aqueles homens que não tinham sensibilidade nenhuma. Mas veio então o fim da sua vergonha, chegou o fim do seu abandono, se aproximava ali a sua morte, mas se levaram ela ao lugar certo, e então Jesus veio e deu vida. Quanta incompreensão ali aquela mulher passou, mas Jesus então agora compreendendo, olhando para o íntimo, com o seu amor profundo e demonstrando que realmente ele veio para cumprir, ele veio para salvar. E assim
nós vemos que quando aqueles homens refletiram que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher, então talvez muitos ali também puderam reconhecer, não, eu também necessito de Deus, eu também necessito deste amor de Jesus Cristo. Então não tiveram mais com que acusar nem a Jesus e nem aquela mulher, porque eles estavam iguais a ela, mas o amor de Jesus alcançou ali aqueles corações, e ele falou para aquela mulher, olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Então este é a palavra de Deus para você, a solução. O caos, ele quer transformar em bênção. Então, prezado ouvinte, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a cada coração. Agradeço esta oportunidade, agradeço, a Rádio FM Jesus Meu Rei, a minha irmã Cileide Ventura, a esse, que está sempre dando esta oportunidade para nós, ao pastor Gesiel Felicidade, que Deus abençoe grandemente e continue cada vez mais neste propósito de levar aos corações a palavra pura e verdadeira do nosso Deus, que é amor e que nos dá sempre a solução de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos os ouvintes e assim eu agradeço esta oportunidade mais uma vez em nome de Jesus. Amém.